Já estamos de volta e agora no segundo bloco a gente aborda uma fake news que está circulando na internet. Vamos ver? Para falar sobre isso, eu converso agora com a Roxane Punzi, que é advogada especialista em direito de trânsito e também vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito. Olá, doutora, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda aqui no Tá na Web. Sempre um prazer conversar com a TV Justiça e um prazer conversar contigo, Mariana. Bom, vamos lá. Pois então. Queria que você explicasse isso aí para mim. Como é que é isso, né? Um acidente entre carro e moto ser considerado atropelamento? Da onde que surgiu essa fake news? E o que a gente pode falar que a Lei de Trânsito Brasileira estabelece nesses casos? Perfeito. Eu poderia dizer que esta fake news é uma fake news do bem. Por quê? E ainda que a premissa que parta dela esteja equivocada, né, sobre questão de atropelamento, colisão, né, entre carro e moto, o resultado, a orientação que ela dá ao final, ela é importante e ela é relevante. Né? Ela diz que o cidadão deve sempre, na medida do possível, documentar um acidente, ou agora, como diz, né, a ABNT, um sinistro de trânsito. Não se fala mais acidente, se fala em sinistro de trânsito. Então, ao final, quando ela orienta, né, que se faça, que se documente isso, para que se evite um eventual processo por lesões corporais com o agravante da não prestação de omissão de socorro, né, isso sim é uma orientação que serve para qualquer tipo de sinistro. Né, seja com carro, com moto, com outro carro, com caminhão, com pedestre, com ciclista. Ou seja, a orientação final ela é importante e ela é válida. Mas o que é importante a gente saber aqui e por que a premissa está errada? Quando a gente fala de um atropelamento, eu tenho que ter um pedestre ou um animal com um veículo em movimento. Eu preciso dessas três situações, ou dessas duas situações, né, dependendo a pedestre ou o animal, e o veículo precisa estar em movimento. Nesse caso, se considera um atropelamento. Já uma colisão necessariamente precisa ter dois veículos, né, que se chocam desde que ambos estejam em movimento. E aqui é bom a gente ter bem claro que um veículo não é só um veículo automotor. É considerado para o código veículo, inclusive uma pessoa que está de bicicleta, uma pessoa que está numa charrete, está numa carroça, né, num carrinho de mão. Todos esses são veículos de propulsão humana e, portanto, são tidos como veículos e estão sujeitos a uma colisão e não a um atropelamento. Mas a verdade é que qualquer cidadão pode responder, né, por lesão corporal no trânsito. E aqui pouco importa se ele estiver a pé, né, se ele for um pedestre, se ele for, enfim, se a vítima for até alguém que esteja, como o próprio código diz, né, por exemplo, um cidadão que esteja levando a sua bicicleta e ele é considerado como um pedestre mesmo que esteja carregando a bicicleta, né, toda vez que acontecer isso, independente de onde a pessoa estiver, aquele que causou o acidente pode responder por lesões corporais, sim. Então, pouco importa se foi através de um atropelamento ou se foi através de uma colisão. Então, eu digo que é uma fake news do bem. Por quê? Porque ela diz justamente isso. Se envolveu num sinistro, documente aquilo. Pegue as informações, né, do outro veículo ou, né, até chame a ambulância, né, o SAMU para fazer o atendimento. E, na medida do possível, se forem só danos materiais, pegue as informações da outra pessoa para compor aquilo e evitar que isso vire uma demanda judicial. Entendi. Bom, mas a gente sabe também, aproveitando que você está falando aí sobre essas cenas que a gente vê no dia a dia, né, principalmente de atropelamento, de acidente, os motociclistas, eles são mais vulneráveis, né? Eles não estão em uma caixinha igual o carro que protege ali, eles não têm nenhuma proteção. O que a legislação diz em relação ao ciclista, ao motociclista, perdão, quando há algum tipo de desvantagem no trânsito, né? Existe alguma questão relacionada a isso? Na verdade, lá nas normas gerais de conduta se fala justamente isso, que o maior deve cuidar do menor no trânsito. Então, é o caminhão que tem que cuidar do carro, o carro que tem que cuidar da moto, a moto que tem que cuidar do ciclista, o ciclista tem que cuidar do pedestre.
né? Ou seja, esse dever de cuidado do maior para com o menor, ele é uma das normas gerais de conduta do próprio CTB. E sim, tu muito bem pontuou, o motociclista está mais vulnerável, né? Quando uma pessoa está dentro de um veículo, ela está dentro de um invólucro que a protege, né? E já numa moto não há esse invólucro e ele está mais sujeito a acidentes. Então, assim, o fato de uma moto e um carro, por exemplo, se envolverem num sinistro de trânsito e o motociclista sofrer lesões corporais, o motorista do veículo, se ele for culpado, obviamente, ele vai responder pelo crime, né, de lesões corporais do artigo 313. Né? Isso independente de se considerar um atropelamento ou uma colisão, aquilo que a gente estava falando antes. Agora, é óbvio que, estando num veículo, eu preciso ter esse cuidado adicional, pouco importando se eu chamo de atropelamento ou colisão, com o motociclista, justamente pela sua vulnerabilidade. E isso não é por conta da definição, mas é por conta daquelas regras gerais de conduta que o próprio CTB estabelece. Tá certo. Muito obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite para todos. Bom, é isso então. A gente fica por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no Spotify. Lembrando que o nosso @ é @Rádio e TV Justiça. Muito obrigada pela sua companhia. Volto na semana que vem. Tchau, tchau.